Como escolher o melhor regime tributário para pagar o menor imposto? Você sabia que escolher o regime tributário errado pode fazer a sua empresa pagar até o dobro do imposto? Pois é. Então, nesse vídeo, eu quero te explicar da forma mais simples possível os 3 regimes tributários no Brasil e te mostrar como escolher o mais vantajoso para o seu negócio em específico. Eu sou o contador Credson, aqui da Nova Londres Contabilidade Digital, e se você quer entender o que realmente muda entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Combinado? Então vamos falar primeiro sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional é o regime mais utilizado e o mais conhecido. É o preferido aí das micro e pequenas empresas. Por quê? Ele unifica vários tributos em uma única guia, e essa guia se chama DAS, o que reduz aí bastante a burocracia. Mas atenção, apesar do nome simples, ele nem sempre é o mais barato, ok? As alíquotas do Simples Nacional, elas aumentam conforme o faturamento da sua empresa também aumenta. Em algumas atividades, o imposto pode passar de 30%. Então veja que é necessário analisar com cuidado. Ideal para quem esse regime tributário? Ideal para quem tem folha de pagamento baixa e pouca despesa dedutível, ok? Lucro presumido. Então, quando você sai do lucro presumido, o próximo regime tributário mais utilizado é o lucro presumido. Ele é mais usado por empresas de serviço e comércio. Nesse regime tributário, o governo ele presume o quanto você vai lucrar. Por exemplo, nas empresas de comércio, o governo presume que você vai ter um lucro de 8%. Na de serviço, ele presume que você vai ter um lucro de 32%. Então vamos pensar que a empresa faturou 100 mil. Se for serviço, o governo presume que você vai ter 32 mil de lucro. E sobre esses 32 mil é que a empresa vai pagar os impostos. Por isso que se chama lucro presumido. É mais simples de calcular e muitas vezes mais vantajoso do que o próximo regime que nós vamos falar, que é o lucro real. Mas tem um detalhe, né? Mesmo que a sua empresa tenha prejuízo, você vai pagar imposto, mesmo assim. Então, se a sua margem de lucro for baixa, cuidado com esse regime, porque ele pode sair caro para você, ok? E o terceiro regime é o lucro real. O lucro real é menos utilizado pelas empresas, por quê? Geralmente quem utiliza esse regime de imposto são as grandes empresas ou aquelas empresas que têm muitas despesas, que têm lucro baixo. Aqui o imposto é calculado sobre o lucro líquido, aquele lucro efetivo depois de descontar todas as despesas. Então, a ideia do lucro real é você pagar imposto em cima do seu lucro efetivo, do que de fato saiu lá. Você vai ter o seu faturamento, vai colocar todas as despesas permitidas que são dedutíveis, e aí sim, aquele lucro que der lá embaixo, você vai pagar imposto em cima dele. É mais complexo, exige uma contabilidade mais completa, mas é o regime que permite pagar o menor imposto de forma legal quando a empresa tem lucro baixo ou altos custos. Então vamos fazer um resumo aqui desses 3 regimes. Vamos falar do Simples Nacional. O Simples Nacional não é para todas as empresas, nem todas as empresas podem estar no Simples. Tem um limite de faturamento até 4 milhões e 800 no ano. Se faturar acima disso, não pode estar no Simples Nacional. Ideal para pequenas empresas, a complexidade é baixa. Lucro presumido já abrange a maioria das empresas. Um faturamento de até 78 milhões anuais. Ideal para serviço e comércio. A complexidade ali ela é média. Lucro real, aí não tem limite de faturamento. Aplica-se mais a grandes empresas que têm lucro baixo, tá? E a complexidade de se fazer um lucro real é alta, ok? Então, a escolha certa depende do seu faturamento, depende das despesas e da margem de lucro.
É por isso que um bom planejamento tributário faz toda a diferença. Uma escolha errada no regime tributário pode fazer com que você pague até 30% a mais de imposto. Qual que é o regime mais indicado? Como contador, eu sempre digo que não existe o regime melhor. Existe aquele mais adequado à sua realidade. Então, empresas de um mesmo setor têm resultados completamente diferentes só pela forma como escolheram ali o regime tributário. Por isso, antes de decidir, é necessário fazer simulação, analisar faturamento, ver o impacto real de cada regime em cada opção que você vai ter. Com o regime certo, você mantém a sua empresa saudável, aumenta o lucro, você vai correr menos riscos ali com o fisco. Ok? Agora que você entendeu aí os regimes tributários, fica o alerta. A Receita Federal, ela está sempre cruzando cada vez mais os dados aí e erros na escolha do regime pode gerar autuações. Então, muito cuidado, bastante atenção na hora de abrir a sua empresa ou escolher o regime tributário que você vai adotar ali para o seu negócio, ok? Se você quer pagar menos imposto de forma legal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo também com aquele amigo seu, com aquele empresário seu, que é empresário, que precisa entender isso do melhor jeito possível, ok? Eu sou o contador Credson aqui da Nova Luz Contabilidade Digital, a gente se vê então no nosso próximo vídeo.